E aí, galera, boa noite. Seja bem-vindo ao Live Livre. E eu quero dar uma boa noite para quem nos acompanha agora ao vivo pela internet ou quem vai assistir esse vídeo gravado no nosso canal. Você é muito bem-vindo e eu quero convidar você, eu quero falar sobre esse tema, mais amor, por favor. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. E vamos ler dos versículos de 34 a 35. João, capítulo 13, versículos de 34 a 35. Vai aparecer na tela, se você está sem Bíblia. Você pode acompanhar aqui na tela. Está anotado aqui na tela. E a gente vai ler junto. E diz a palavra, são palavras de Jesus. Jesus diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, um novo mandamento eu lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus agora. Peça para Deus aquecer teu coração e a tua vida mudar nessa noite. Mudar alguma coisa na tua caminhada com Deus nessa noite. Te agradecemos, Senhor, e pedimos a Ti, faz algo poderoso nessa noite. Fala conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz. Vem sobre nós, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão, ou o mundo todo saberá, que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. São palavras de Jesus, e essas palavras me marcaram profundamente. Que é um discurso de Jesus, Jesus falando com os seus discípulos. Jesus, ele reúne os 12 discípulos, os 12, aqueles que ele havia escolhido para transformar o mundo. Jesus escolhe 12 pessoas, você sabe dessa história. Ele escolhe 12 homens comuns da época, e ele escolhe esses 12 homens para transformar o mundo. Esses 12 homens, eles levariam o evangelho para o mundo todo e transformariam o mundo. Foi o que aconteceu. E Jesus chega para esses 12 discípulos, e essas palavras de Jesus também são palavras para nós, porque somos discípulos de Jesus. Jesus chega para esses 12 discípulos, e Jesus, ele dá um novo mandamento. Ele diz assim, um novo mandamento eu lhes dou. Isso é interessante porque Jesus chega para 12 discípulos. Não sei se você sabe um pouco do contexto da época, mas a gente está falando de Jesus, 2000 anos atrás. A gente está falando de discípulos de Jesus que viviam na Palestina, eram judeus da Palestina, no contexto de 2000 anos atrás. A Palestina de 2000 anos atrás era uma nação que era oprimida por Roma. Os caras viviam esperando que viesse um libertador, um cara que seria um libertador político, que tiraria o poder de Roma, a opressão de Roma. E Jesus vem como Messias. Os caras tinham expectativas que Jesus iria libertar politicamente, Palestina. Jesus, ele vem com uma outra proposta. E olha aqui, nós estamos falando de judeus da Palestina, pessoas que decoravam os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles sabiam todos os mandamentos da Bíblia, e afora os mandamentos da Bíblia, dos 5 primeiros livros da Bíblia, da Torá, esses judeus, eles também praticavam mandamentos humanos. E segundo os estudiosos, havia muito mais do que 300 mandamentos humanos, afora os mandamentos do Antigo Testamento. Ou seja, esses caras tinham que cumprir cerca de mais de 3.000 mandamentos. Aí Jesus chega para eles e diz assim: eu tenho um novo mandamento para vocês. Os caras talvez pensaram, Jesus, mais um mandamento, mas são tantos mandamentos que a gente tem que cumprir. Aí Jesus diz assim: eu tenho um novo mandamento. E esse novo mandamento, ele não tem a ver com
com leis, com coisas humanas, porque os mandamentos que tinham na época, por exemplo, mandamentos humanos da época de Jesus, que os discípulos tinham que cumprir, era, por exemplo, lavar as mãos antes de comer. Os caras tinham que lavar as mãos antes de comer, porque essa era uma forma de purificação cerimonial. Eles lavavam as mãos, era um mandamento humano, e comiam. Aí Jesus vem e fala assim: eu tenho um novo mandamento, mas o novo mandamento que eu tenho para vocês é amar. Vocês têm que se amar, e amar não só amar os de fora. Vocês precisam amar-se uns aos outros. Vocês, 12 discípulos, vocês precisam se amar. Esse é o mandamento que eu tenho para vocês. Os meus discípulos, os meus seguidores, discípulo quer dizer seguidor, aprendiz, os meus seguidores precisam cumprir um mandamento, um novo mandamento. Jesus está dizendo assim: os antigos mandamentos devem ser cumpridos, mas eu tenho um novo mandamento, que é o mandamento dos mandamentos. E esse mandamento dos mandamentos é que vocês precisam se amar. Isso porque os discípulos de Jesus, se você ler os evangelhos, se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, os discípulos de Jesus, eles não eram caras que se davam tão bem assim, entre si. Aí estava lá Tiago e João, e pede para a mãe deles ir falar com Jesus, e a mãe de Tiago e João vai lá, e fala com Jesus, e fala: olha Jesus, quando você chegar no seu reino, coloca o meu filho um à direita, outro à esquerda. Esses caras viviam discutindo entre eles talvez não se aceitassem. Eles eram pessoas, olha aqui, que estavam na missão de Jesus, de transformar o mundo. Eles tinham tudo em comum, mas no fundo, eles não se odiavam, mas eles também não se amavam profundamente. Então Jesus chega e fala: o mandamento novo que eu tenho para vocês, que vocês vão passar para os outros discípulos, que vocês vão fazer, isso tem a ver com a gente, é que vocês precisam amar-se uns aos outros. Como eu amei vocês, vocês devem amar-se. E como foi que Jesus amou os discípulos? Jesus amou os discípulos perdoando os discípulos. Jesus amou os discípulos não fazendo, não julgando, não estereotipando, não colocando marcas nos discípulos. Jesus amou os discípulos se relacionando com eles como se não enxergasse os pecados deles. Como que Jesus amou os discípulos? Jesus amou os discípulos chamando os discípulos de amigos. Mesmo Judas, que beijou ele no rosto e chama ele de amigo, e que era o traidor, ele chama de amigo. Jesus amou até o fim. Se alguém conseguir pegar uma água para mim, minha garganta travou. Jesus amou. Gente, desculpa, estou com uma rinite forte. Difícil. Vamos lá. Tá difícil, hein? Ontem eu nem consegui pregar direito nos adolescentes. Tenham paciência comigo, mas foquem o coração na palavra. E Jesus diz assim: Jesus amou os discípulos até o fim. Jesus diz assim: se vocês se amarem de verdade, o mundo todo, Piracicaba inteira vai saber que vocês são meus seguidores. Mas, Piracicaba toda vai saber que existe um grupo, uma igreja lá, que tem um movimento lá, que me segue. Quando vocês, olha só o que ele está dizendo, sabe como a gente vai crescer? Sabe quando a gente vai alcançar Piracicaba, vai ter 2, 3 cultos de sábado? Sabe quando? Quando nós, nos amarmos profundamente, verdadeiramente. Como Jesus nos amou. Civis que os brancos, os negros não podiam ir tomar água no mesmo bebedouro que os brancos, porque havia bebedouros para brancos e bebedouros para negros. Os negros não podiam entrar em algumas igrejas evangélicas, porque em algumas igrejas evangélicas havia placa dizendo o seguinte: proibida a entrada de negros e de cães. Os negros não podiam se assentar no mesmo lugar que os brancos, nos ônibus, nos coletivos. E esse cara, baseado nas palavras de Jesus, ele se levanta no Sermão do Monte, nessas palavras aqui, ele se levanta e começa a causar uma revolução, mas uma revolução do amor. E ele entende que se ele e os cristãos daquela época, os negros daquela época, se amassem verdadeiramente, todas as outras pessoas, incluindo os brancos que tinham ódio dos negros, entenderiam que eles eram seguidores de Jesus. E foi assim
que o Martin Luther King Jr. causou, a revolução dos direitos civis, a igualdade, ele conquistou a igualdade dos direitos civis para os negros nos Estados Unidos. Foi uma revolução baseada nas palavras de Jesus. E os negros que seguiam Martin Luther King Jr. eram negros que praticavam esse novo mandamento de amar profundamente, de amarem-se profundamente um ao outro. Enquanto isso, na década de 60, nos Estados Unidos, levantou-se outros movimentos negros. Movimentos que falavam, olha, vamos para a guerra. Se alguém bater numa face, vamos virar outra. Tem até aquele sinal, né, do punho cerrado. Os Black Powers e outros mais. Malcolm X foi o cara que foi para o outro lado. Mas Martin Luther King, ele segue o evangelho e as palavras de Jesus e fala, nós não vamos revidar. Nós vamos apanhar na face e vamos virar a outra. Nós não vamos pegar em armas, nós não vamos agredir brancos, nós vamos causar a revolução através do amor, vamos nos amar, vamos demonstrar amor verdadeiro uns pelos outros, e esse amor verdadeiro vai mostrar para toda a nação que nós somos seguidores de Jesus e que há diferença, e que como seguidores de Jesus nós estamos gritando contra a injustiça, e assim ele conseguiu causar a revolução nos Estados Unidos da América. Ele disse uma frase, uma das suas frases, muitas frases, tem a mais famosa, I have a dream, que você já deve ter ouvido, mas essa frase é muito impactante. O ódio paralisa a vida, o amor a libera, o ódio confunde a vida, o amor a harmoniza, o ódio escurece a vida, o amor a ilumina. Acreditando nesse novo mandamento de Jesus, foi que Martin Luther King Jr. transformou uma nação. Hoje, existe um dia específico na nação americana em que é um feriado nacional. Toda a nação americana para reverenciar a revolução causada por Martin Luther King Jr., para reverenciar Martin Luther King Jr., que causou uma revolução porque entendeu esse novo mandamento de amar o próximo como a si mesmo. E nós somos chamados a causar uma revolução em Piracicaba. Nós somos chamados a causar uma revolução na nossa casa. Nós somos chamados a causar uma revolução lá no ambiente de trabalho. Nós somos chamados a causar uma revolução numa sala de aula, você que estuda, que faz faculdade, que faz algum curso. Nós somos chamados a causar uma revolução dentro dessa igreja, aos arredores dessa igreja, nessa cidade. Nós somos chamados a causar uma revolução, mas essa revolução vem pelo amor. E nós esquecemos que o amor não tem a ver com sentimento. Amar não é uma questão de sentir, mas sim de obedecer. Martin Luther King Jr. não ficou ali, precisamos amar. Não, ele tomou uma decisão. E ele começou a ir para as ruas, a protestar e a não revidar. Ele começou a demonstrar amor. E sabe como que eu falei do Martin Luther King, usando como exemplo? Conta-se muitas histórias, se você ler. Uma das histórias que me marcou é que uma das seguidoras de Martin Luther King Jr., uma cristã, ela estava com uma mulher negra, com seus dois filhos pequenininhos negros, andando e um branco americano catarrou na cara dela. E ela virou e falou assim, agora por favor, ela limpou e falou assim, agora por favor, nas crianças. Literalmente. Porque eles obedeceram a Jesus, entenderam que Jesus fala para virar face, isso é literal. Jesus fala para amar o próximo como a si mesmo. Jesus perdoou aqueles que o mataram na cruz, e os negros que seguiram Martin Luther King Jr. fizeram o mesmo, obedeceram, entenderam. Eles entendiam e entenderam que o amor é uma atitude, é uma decisão de obediência. Nós precisamos obedecer a Deus. E o que tem feito, o que tem nos impedido, olha aqui, de amar as pessoas. O que tem nos impedido de amar as pessoas, de amar o mundo, é a frieza. Jesus diz em Mateus 24:12 que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E o mundo está frio. A gente poderia falar de várias situações do mundo hoje que demonstram essa frieza. O mundo está frio. Por exemplo, a guerra na Síria. Se você é alguém que está no mundo real, acompanhando o mundo real, que está vivo, vivendo o mundo real, você tem lá
um celular, que tem acesso à internet, você vai ver as notícias. É muito bom dar um acesso nas notícias, você precisa. Eu tenho falado isso no live, você faz parte do mundo real como cristão. Tem que ler o mundo. Você vai ver que os olhos estão voltados para a Síria, para a guerra que está havendo lá na Síria. Crianças morrendo, crianças inocentes sendo implodidas. Isso porque as guerras sempre existiram por causa da frieza. O amor de muitos se esfriará. Por exemplo, o nosso país passando por Lava Jato, o José Dirceu solto essa semana que passou. Esse homem solto, um homem criminoso, e a impunidade sempre se levantando, gente levantando-se para fazer o bem, lá o Sérgio Moro, e a impunidade sempre prevalecendo. O amor de muitos se esfriará, por isso esses homens roubaram, destruíram a nação. Eu falei um pouco aqui da baleia azul, que, de novo, nessa semana, algumas revistas principais do país noticiando aí que tem crianças morrendo, ainda está sendo reportado aí casos de suicídio por causa desse jogo, porque há pessoas por detrás de uma tecla de um computador levando adolescentes, crianças a tirarem a própria vida. Gente que se esfriou, gente que perdeu o amor. E existem algumas coisas, afora a frieza, que paralisam ou que são obstáculos para a prática do amor. Por exemplo, individualismo. Jesus quebra o individualismo. Jesus prega um outro sistema. O individualismo é um sistema que é como se fosse um sistema oposto ao sistema de associação. O evangelho é um sistema, ou não é um sistema, né? Mas o evangelho é como se ele pregasse uma espécie de um sistema de associação. Vamos agregar as pessoas. Vamos atrás das pessoas e todos podem fazer parte desta igreja. Todos podem fazer parte desse grupo. O individualismo tem impedido, tem sido um obstáculo para o amor. A falta de aceitação. Pessoas que não se aceitam, não aceitam outras. E pessoas que não se aceitam, não aceitam outras, elas acabam tendo dificuldades. Talvez seja o seu caso. Vem alguém diferente e você tem dificuldade de aceitar. Alguém nas suas células tem dificuldade de aceitar. Porque no fundo você também não se aceita do jeito que é. Julgamento. Por causa de julgamento, nós não amamos as pessoas. A gente está mais preocupado em julgar do que em amar. E há uma frase do Mike Wills que diz: quem julga sempre erra. Quando nós julgamos, nós erramos. E julgamento impede a ação de Deus. Uma outra coisa é a mágoa. Mágoa. Mágoa é um sentimento que é um grande obstáculo para o amor. Pessoas com o coração cheio de amargura nessa noite não conseguem amar. A gente não consegue amar, obedecer a Deus, praticar o amor, porque nós guardamos alguma coisa de alguém. Talvez você é alguém que tem mágoa de alguém. E mágoa é aquele sentimento que quando você olha para a pessoa, sempre vem uma amargura, ou você lembra de alguém, vem uma amargura. Você precisa perdoar pessoas. A mágoa tem sido um obstáculo para a prática do amor. E nessa noite eu quero bem rapidamente deixar uns conselhos para você, para que o amor invada a sua vida diariamente. Porque olha aqui, nós só vamos fazer a revolução como Martin Luther King fez, como muitos outros homens fizeram, como o próprio Mahatma Gandhi na Índia, que não era um cristão. Quando Jesus saiu do barco, ele viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Esse é um trecho dos evangelhos que está registrando o ministério de Jesus, algo corriqueiro do ministério de Jesus. Jesus diretamente, você vai ler os evangelhos, ele está pregando nos lugares, ele prega, ele fala para as multidões, ele senta-se num barco, porque as multidões queriam, comprimir ele, e ele pregava. E essa semana eu estava fazendo algo muito louco, que eu quero desafiar você a fazer. Quem tem aplicativo no celular da Bíblia? Quem tem aplicativo da Bíblia no celular? Cara, tem um aplicativo, eu não sei qual é o seu, você usa, mas tem um aplicativo que é muito massa, que eu acho que a maioria das pessoas usam, o Holy Bible. Quem tem esse Holy Bible? E dá para você ouvir, não sei se os outros aplicativos, dá para você ouvir a Bíblia falada. E essa semana eu fiz algo muito louco, cara, e dá uma brisa muito louca, sério, é uma brisa mais louca que qualquer outra coisa. Você coloca a Bíblia para ouvir, eu nunca tinha feito isso, sabe? Aí eu apaguei a luz e fiquei ouvindo. Coloquei lá, fiquei ouvindo, o cara
Aquela voz de Cid Moreira, né? Aí o cara vai narrando, cara, esse ali no escurinho ali, cara, comecei a ter uma brisa louca, porque eu comecei a imaginar assim, de um jeito diferente. Comecei a imaginar Jesus fazendo as coisas e tal. Quando me veio esse texto, saltou esse texto, esse relato de Jesus, eu fiquei imaginando as pessoas que estavam atrás de Jesus. Jesus teve compaixão da multidão, ele viu tão grande multidão, e o texto diz que a multidão, as multidões queriam comprimir ele, sabe, esmagar ele, todo mundo queria tocar nele, todo mundo queria pegar nele, porque ele curava, e havia doentes, endemoniados, pessoas com lepra, e se você fizer um estudo básico do contexto da época de Jesus, do século I, as pessoas que viviam na Palestina, 90% delas eram analfabetas, eram pessoas que não tinham dente, eram pessoas banguelas, eram pessoas que fediam, não eram pessoas bonitinhas, cheirosinhas como a gente. Imagina aquela multidão de gente toda estrupiada, nego aleijado, manco, ou outros com lepra, gente endemoniada, gente babando, todo mundo indo atrás de Jesus, querendo ser curado. E Jesus olha para aquelas pessoas que careciam de ajuda dele, de cura física. Jesus tem compaixão daquela multidão. Jesus, ele sente compaixão. Sabe por quê? Porque Jesus nunca deixou o egoísmo tomar conta do coração dele. Ele fechou o coração para o egoísmo. E o egoísmo é algo que domina a gente. Egoísmo é algo que domina a gente. Eu vou falar algo aqui bem da etimologia. E você vai falar assim, ego, egoísmo de onde? Vem de ego. Tá, ego vem do quê? Ego vem de uma palavra grega que está no Novo Testamento. Egoi, que é eu. Ego é eu. Todos temos um ego. Egoísmo. Egoísmo é o eu, sabe? É quando você coloca o seu eu no centro, quando o seu eu tem o primeiro lugar, quando há uma predominância do eu. É o egoísmo. E nós temos um eu. É normal ter um ego. Não é pecado ter um ego. Não é errado ter um ego. Mas o problema é quando o nosso ego domina. Quando o nosso ego dita as regras. Quando o nosso ego, ele joga as cartas. E a gente é dominado pelo ego. A gente é dominado pelo ego. Você precisa fechar. Olha aqui. Essa palavra foi para mim. Fechar o coração pro ego. Esses dias aí eu estava doente. Fiquei doente a semana toda mesmo, de cama, assim, sabe? Daí era, que dia que era? Da semana. Estava muito ruim. Em febre, passando mal. Eu peguei, era de noite, eu peguei o meu celular. Aí uma mensagem lá. Era uma mãe, uma adolescente desesperada, que ela descobriu que o filho dela estava usando droga e tal. Aí sabe, você está mal, cara, você está cansado, você está precisando de descansar. E eu falei, nossa. Aí eu falei, não, vou responder amanhã. Aí eu vi uma palavra no meu coração: feche seu coração pro egoísmo. Você está ruim, mas essa mãe está pior que você. Aí eu falei, não, eu preciso responder, mesmo ruim. Falei, ela está desesperada, calma. Aí eu fiquei lá horas conversando por celular com essa mãe, sabe? Cansado, mal. Nenhum mérito para mim, muito pelo contrário. Apenas fiz o que Jesus faria. O que Jesus faria. Fechei o coração para o meu egoísmo, só. Nessa noite, pequenas decisões que vão mudar a sua vida. O amor vai invadir a sua vida diariamente quando você começar a fechar o coração para o egoísmo. É o egoísmo que impede a gente. A gente fala, não vou atender essa mensagem. Às vezes não dá para atender. Eu, como pastor, já deixo claro. Não dá para atender na hora que você me manda mensagem. Nem toda mensagem eu vou atender na hora, não consigo. Queria que você tivesse com o meu WhatsApp para você ver quantas mensagens eu recebo. Às vezes eu não consigo responder de todo mundo, nem vejo. Às vezes Mas eu vi lá que era no Facebook, uma mensagem de uma mãe desesperada. Eu falei, eu preciso atender essa mãe. Mas às vezes é uma coisa pequena. Uma pessoa que precisa de uma ajuda, precisa de uma carona. Você sabe que precisa e você não dá uma carona. Você tem um carro, Deus te deu um carro. Você sabe que tem alguém da sua célula que não vem no live porque não tem carona. Aí você fala, tem que pedir. Isso sabe, seu orgulho. A pessoa não pede, não. O amor fala, não, vamos lá. Buzina para a pessoa, liga para ela, fala, estou passando te pegar, não estou nem aí. Se arruma, toma banho. Tem que começar a mudar isso no nosso meio. O egoísmo em pequenas coisas. A gente não abre. Você tem um carro, não dá carona para ninguém.
Você tem um carro, quando alguém te pede uma carona, você dá com má vontade, e as pessoas sentem a má vontade quando você dá uma carona com má vontade. E é coisas pequenas, cara. A gente tem que começar a fechar o nosso coração pro egoísmo. O amor tem a ver com pequenas atitudes. E Jesus olha para aquela multidão e tem compaixão. Ele consegue olhar para pessoas doentes, leprosas, endemoniadas, a Bíblia fala no outro texto. Ele olha para essas pessoas que vinham fedendo e ele sente compaixão delas. E outros textos que você lê, Jesus ele fica lá atendendo a noite toda, atendendo essas pessoas, curando essas pessoas, orando para essas pessoas, colocando a mão nessas pessoas, e depois ainda ele vai para o monte orar. Jesus era homem como você, ser humano como você, tinha fome, tinha sede, tinha sono. Fecha o seu coração para o egoísmo. A gente precisa começar a fechar o nosso coração para o egoísmo. Olha aqui, todos nós temos em nós respostas práticas para a transformação da vida das pessoas. A gente sabe as palavras da Bíblia. Aí o cara vem procurar ajuda e fala assim, não, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você tem respostas aí. Não, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Saia dessa vida de drogas. A gente tem respostas para as pessoas, mas se as nossas respostas não estiverem imbuídas de ação, essas respostas não prestam para nada. Só vão prestar para deixar as pessoas que as ouvirem mais desesperadas ainda. As respostas nossas, elas precisam estar imbuídas de ação. Há uma frase que eu quero deixar para você. A vida ganha uma significância maior, a sua vida começa a ter um significado maior, a vida ganha significância maior, quando decidimos olhar para o mundo que nos cerca. A gente precisa começar a olhar para o mundo. Olha aqui, o mundo que te cerca, os teus vizinhos, a tua turma na faculdade, a galera que trampa contigo lá no trabalho, os seus amigos que você vai para balada às vezes, que você sai. Essa galera precisa de Jesus e precisa de ajuda, e você é essa pessoa que Deus escolheu para ajudar elas. Você está aqui nessa noite já recebendo a palavra. E nós precisamos olhar para o mundo que nos cerca. A gente fica olhando só para o próprio umbigo, só para as próprias dores. Esses dias eu estava ouvindo um cara que eu gosto de ouvir muito, ele está muito popular hoje, mas eu comecei a curtir ele antes dele ser tão popular, que é um historiador brasileiro que hoje ele está em tudo que é lugar aí, ele tem mais de 1 milhão de seguidores no Facebook, ele está nas páginas amarelas da Veja, ele está direto, está na Globo, está em tudo que é lugar, que é o Leandro Carnal, que é um historiador que eu gosto dele já há um bom tempo, antes dele ficar famosão. E esse cara, ele é um grande intelectual, ele, por incrível que pareça, ele é ateu, mas é um cara que fala muito bem da religião, apesar de ser ateu. Um cara muito sábio, inteligente. E esse professor, o Leandro Carnal, ele disse algo que é interessante. Ele falou assim, olha como que as pessoas estão no mundo hoje, elas só olham para o próprio umbigo, elas não olham mais para as outras. Tanto é que se você, o Leandro Carnal dizendo, que se você chegar para alguém e falar assim, nossa, eu estou doente, o que a pessoa vai responder? Nossa, eu também, nossa. Ou você fala assim, nossa, cara, eu estou cansado, o que a outra pessoa vai falar? Nossa, eu também estou muito cansado. Ela não ouve, ninguém mais ouve ninguém. Se você chega e fala assim, nossa, cara, eu estou muito feliz, a outra pessoa vai fazer, eu também estou feliz. Nossa, cara, Deus falou comigo, olha, Deus também falou comigo. A gente começou a cair as lágrimas, assim, olhei assim, o Lucas. Eu falei, nossa, está todo mundo quebrantado aqui. E esse cara começou a contar que é o seguinte, ele tinha um grupo lá em São Paulo, de jovens como a gente, e eles faziam um negócio chamado caça ao tesouro. O que é o caça ao tesouro? Reunia a galera, eles jejuavam durante a semana, oravam, daí eles chegavam no sábado ali, durante um horário ali, tipo, acho que depois da programação de jovens lá, porque eles têm também. Aí eles ficavam orando lá, oravam, tal, cantavam. Os caras pentecostais falavam em línguas, quem falava, se você fala, pode falar. Os momentos de oração. Aí daqui a pouco esses caras faziam caça-tesouros. Eles iam para uma praça lá em São Paulo, pegavam lá um caderninho cada um e ficava, cara, ouvindo Deus, Espírito Santo. Aí eles escreviam no caderninho, aí vinha na cabeça de um cara com uma jaqueta vermelha, eles colocavam jaqueta vermelha. Um cara com não sei o que, assim, eles colocavam lá. Aí nisso eles iam atrás dos caras, mano, e via os caras passando e falavam, ó, Deus empregava para os caras. Era o caça-tesouro. Só que esses caras jejuavam, né, oravam para fazer isso aí. Aí ele contando que nesse negócio de caça-tesouro eles iam para as baladas, né. Aí eles iam lá para as baladas e tal, evangelizar, e estavam numa das
avenidas mais importantes de São Paulo. Aí esses caras chegaram lá, aí ele estava indo lá, o Theo Hayashi estava indo, ele trombou com 2 jovens, e os caras estavam muito bêbados. Aí ele falou que os caras trombou com ele muito bêbado, daqui a pouco os caras começaram a vomitar e pegou a chave do carro, os caras querendo sair com o carro, daí ele falou, não, calma aí, vocês não vão sair com o carro. Aí ele começou a conversar com um dos moleques, eram 2 moleques, 2 jovens de 20 e poucos anos, esses caras muito loucos, vomitando. Daí ele começou a falar com os caras, não, calma aí, calma aí. Aí os caras falaram assim, e aí, meu, qual é, mais ou menos assim, qual é o fervo, qual que é a noite aí, qual que vai rolar? Aí ele falou, Espírito Santo. Aí o cara olhou assim pra ele, como assim, mano, Espírito Santo? O cara bêbado. Aí ele falou assim, Espírito Santo. Aí o cara perguntou, mano, você é crente? Ele falou, sou. O cara começou a chorar. Esse jovem que estava bêbado começou a chorar, e o outro também começou a chorar. Aí ele, o que foi? Daí os caras, não, meu, eu sou filho de pastor, cara. E o outro, eu sou líder de louvor. Os caras bêbados lá. Aí ele ministrou na vida dos caras. Aí ele falou que na mesma noite ele saiu, foi para um barzinho. Aí ele chegou num barzinho lá. Começou a olhar ao redor. A ver aqueles jovens. Aí ele viu a galera lá, tudo animada. Um monte de playboy, os caras bebendo e tal. E rolando uma música legal. Aí ele entrou, ele falou, vou entrar aqui. Aí ele entrou. Não é você que vai pra balada, pra carnalidade e fala que está indo evangelizar. É gente que ora e jejua. Aí ele entrou e falou assim, nossa, vou entrar, vou olhar ao redor. Olhar para o mundo ao redor. Aí ele começou a olhar, viu os caras tocando a música. Ele falou, que música legal, começou a curtir, legal, os caras, bacana. Aí o negado bebendo ali, outros ali, aqui. Até que ele trombou com um cara de novo, esbarrou num cara. Aí esse cara olhou para ele e falou, nossa, cara, mais ou menos assim, eu vi um negócio aqui, uma aura, um negócio diferente de você. Aí ele falou assim, cara. Daí ele começou a conversar com o cara, daí ele, pô, é o espírito. Daí o cara, o que é o espírito? Como assim, meu? Como o espírito? Eu quero ouvir esse negócio. Daí ele falou assim, não, é uma energia. O Theo Hayashi falando, é uma energia que vem em mim, depois ela vem, ela volta. Aí o cara ficou brisado, mano. O cara tava louco, mano. Eu quero esse negócio pra mim, tal. Tem que ouvir o espírito, que espírito? Aí o Theo Hayashi falou assim, é o seguinte, você tem que trazer mais gente. Sozinho não rola a parada. Aí disse que, pá, mano, o cara foi e voltou com uma galera, umas meninas, os caras, voltou assim. Aí ele falou, e pensou na cabeça dele, o que eu vou fazer, mano? Eu não sei nem o que eu tô fazendo. Aí os caras veio assim, aí, não quer ouvir essa parada aí da energia. Dá as mãos todo mundo. Todo mundo deram as mãos, daí ele falou pros moleques, vai orando aí, vai orando. Daí ele falou assim, eu vou falar um negócio aqui que vocês não vão entender. Aí os caras, beleza, aí ele começou a falar em línguas lá. Aí daqui a pouco ele pegou e falou assim, agora eu vou ter que fazer aqui uma invocação aqui da energia. Os caras parou, daí ele começou a orar, Espírito Santo, tu que és a energia das energias, vem sobre nós agora nessa noite. Caia sobre nós. Ele falou que caiu um cara pro lado, a menina começou a chorar. Ai, tô sentindo um amor tão grande no meu coração. Deus agiu lá, eles oraram. Isso por quê? Esses caras apenas olharam ao redor. Olharam ao redor. A gente também tem experiências como essa para contar. Quem já colou junto, a gente precisa voltar a ir para as baladas. Quem colou junto, a gente tinha várias histórias dessas para contar. Histórias de gente começar a chorar. A gente saía daqui do live e ia para frente das baladas. Inclusive hoje, se der a louca, eu vou. Se alguém falar, vou com você, pastor, aí eu vou, doente. Porque esses caras olharam ao redor. E a gente precisa começar a fazer isso, gente. Os jovens estão com sede. Os jovens estão sedentos por uma energia, por um algo maior. E a gente precisa amar essas pessoas. A gente precisa amar essas pessoas, fechando nosso coração para o egoísmo. Segunda lição que eu deixo para nós aqui, amarmos uns aos outros e sermos invadidos pelo amor de Deus todos os dias, é essa: seja extremamente gentil. Olha o que diz o versículo 1 de Hebreus 13. Seja constante o amor fraternal. Fraternal vem de irmão. O amor entre irmãos tem que ser constante. O amor entre vocês, crentes do live, tem que ser constante. E nós precisamos ser gentis uns com os outros. Não existe nada pior do que quando a gente vai no mercado e alguém atende a gente com uma cara fechada. Não existe nada pior do que quando você vai num estabelecimento e a pessoa te atende com falta de vontade. Dá vontade de xingar a pessoa, não dá? Então, quando você encontra pessoas que se dizem cristãs, que se dizem seguidoras de Jesus, mas que são nada gentis, isso é ruim. E como nós podemos ser mais gentis? Não brigue por vagas no estacionamento. Simples. Peça por favor sempre. Por favor, com licença. Presenteie as pessoas. Presenteie as pessoas.
É óbvio que não dá para você presentear todo mundo. Não dá, ainda mais eu que sou pastor, imagine, se eu for presentear todo mundo eu estou ferrado. Não teria grana para isso. Mas você pode presentear as pessoas mais especiais da sua vida. Presenteie. Às vezes o presente não precisa ser caro, pode ser uma coisinha só, um chaveirinho, um negocinho que você dá, a pessoa já fica feliz. Uma caneta, um negocinho, a pessoa fala que lembrou de mim. É uma forma de ser gentil, olha aqui. E vamos começar a fazer isso aqui no live, entre nós. Vamos começar a presentear um ao outro, começar a ser mais gentil um com o outro. Eu preciso disso mais na minha vida, você também precisa, todos nós precisamos. Vamos começar a dizer obrigado, palavras de afirmação, a falar, cara, você é bom, você manda bem, você fez bem, você é legal, você é bacana. Vamos começar a promover mais as pessoas. Eu falei aqui, a gente não promove as pessoas. A gente não promove. Às vezes você colocar um post no Facebook para alguém lá, você supervisor, um líder da sua área fez aniversário, coloca lá. Não vai dar para você colocar de todos os membros da célula, mas de um líder você vai poder. De um líder. Tem procurado tentar fazer isso ainda. Não dá para lembrar do aniversário de todos os líderes, mas pelo menos daqueles que eu estou liderando diretamente ainda, da rede que eu estou liderando diretamente, eu tenho que fazer o mínimo que é lembrar lá. Tentar promover as pessoas. De começar a promover um ao outro. Isso aí que eu vi na Onda Dura, cara, que é legal lá, foi impactante. Lá a galera se gosta, meu. Lá você vê um pastor falando bem do outro, são vários pastores, um supervisor falando bem do outro, um coordenador falando bem do outro, e assim, os caras se gostam mesmo, meu. E eles falam bem, um membro falando bem do outro. Eu tive essa experiência de ver lá, de às vezes conversar com uma galerinha ali e tal. E a gente teve, né, um tempo lá com um rapaz lá da Onda Dura, e ele fala bem de todo mundo. Então a galera lá é assim, se promove um ao outro. Fulano é top, o louvor é o melhor, não sei o que, lá dos caras é bom. E às vezes a gente não promove nada, cara. Coloca lá no canal do live, 100 inscritos, pelo amor de Deus. Coloca lá uma mensagem, pastor Ricardo coloca uma mensagem, 2 curtir, 1 compartilhar, um vídeo da família. A gente tem que começar a se promover a nossa igreja, promover um ao outro. Promover, sabe, o cara que está liderando uma célula da sua área, o cara que cuida do louvor, eu tenho procurado fazer isso, dos caras que estão cuidando das áreas do live, começar a promover as pessoas. Tenho buscado fazer isso lá no live. Isso aqui é fulano, cuida da área da área tal, isso aqui é Beltrano, isso aqui é o cara da banda live, isso aqui é não sei quem. Ouça mais as pessoas. Nossa, estou doente. Eu também. Não, ouça. O que você tem? Estou feliz. Eu também. Não. Por que você está feliz? Ouça mais. Sorri mais. Dá um sorriso. Porque o cristão carrancudo prejudica a divulgação do amor de Cristo. Sabia? Está na hora da gente ser mais gentil. E é uma frase do Joseph Joubert, que foi um ensaísta francês e tem um livro chamado Pensamentos, que é um livro que fala sobre a natureza humana. Ele disse: a gentileza é a essência do ser humano. Quem não é suficientemente gentil não é suficientemente humano. Olha que coisa profunda. Está no livro dele, Os Pensamentos. O ser humano precisa ser gentil. A gentileza tem a ver com o ser humano. A palavra gentil vem de gente. Penúltimo conselho nessa noite, para a gente amar as pessoas todos os dias, para sermos inundados pelo amor. Valorize as pessoas. Precisamos ser gentis, mas precisamos, antes de tudo, valorizar. Romanos 13, 7 diz: deem a cada um o que lhe é devido. Se a honra, honra. Se tributo, tributo. A quem merece honra, devemos honrar. Honre as autoridades. Honre os seus pais. Quem que merece honra? As autoridades. Quem são as autoridades? Seus pais. Eu não moro com os meus pais, mas eles são seus pais. Honre os seus pais. Você, jovem que casou, tem jovem que se casa e abandona os pais. Você não pode abandonar seus pais. Tem jovem que mal visita os pais depois que se casa. Lógico que você agora é uma família, mas você precisa visitar os seus pais. Tem mulher que quando casa com o marido não quer ir lá visitar a mãe do marido, ou vice-versa. O marido não quer visitar os pais. Isso é errado, é pecado. Não pode abandonar os pais. A não ser se seus pais moram longe. E ainda assim você tem que arrumar uma brecha para ir visitá-los. Ajudar os seus pais ainda. Honrar os seus pais. A quem honra, honra. Precisamos honrar os nossos pais. A gente não honra os pais, por isso que Deus não tem feito uma revolução dentro das nossas casas. E filhos que moram com os pais. Eu sempre falo isso. Você recebe um dinheiro e não ajuda com uma conta de água dentro de casa. Não ajuda com uma conta de luz.
Não vai ter revolução, avivamento na sua célula, nem em Piracicaba e nem nessa igreja enquanto você estiver desse jeito. A revolução começa nessas pequenas coisas. Filhos dentro de casa que xingam as mães, que xinga a mãe, que grita, que fala palavrão. Jovem que mora dentro de casa, que não honra os pais. Ah, meu pai bebe, meu pai sempre bebeu, bebe até hoje, meu pai fez cada coisa que você não imagina. E depois da minha conversão, nunca desonrei o meu pai. Mesmo ele estando errado, muitas vezes, nunca desonrei o meu pai. Ele é meu pai. Deus colocou ele sobre a minha vida. Tenho que honrá-lo para que se prolongue os meus dias na terra. Quem são as autoridades? Seu patrão, você fala mal do seu patrão? Se você fala mal do seu patrão, você está em pecado, cara. Você precisa pedir perdão, por mais ruim que seu patrão seja. Ele é o seu patrão. Não ele, mas a posição que ele tem. A quem honra, honra. Precisamos valorizar as pessoas. Talvez valorizar o seu patrão. Ah, não sou puxar saco, não. Valorizar, puxar saco é uma coisa. Puxar saco é quem quer interesse. Valorizar é ir lá e falar, patrão, vem aqui, eu quero te dar um abraço, cara. Quero fazer uma oração por você. Compra uma Bíblia aqui, dá para o seu patrão. Fala, cara, compra um livro. Fala, quero dar um livro para você, uma Bíblia. Quero orar por você, você é minha chefe. Quero orar por você, eu nunca fiz isso. E reconheço a sua influência aqui nessa empresa, sobre a minha vida, e está aqui. Começa a valorizar. Vamos começar a fazer isso mesmo. A quem honra, honra. Honra teus líderes. Honra os teus líderes. Honra os teus pastores, honra os teus coordenadores, honra os teus supervisores, honra os teus líderes de célula. Começa a honrar. Precisa honrar mais. Honrar o live. Falei aqui, compartilhar as coisas do live, honrar o live. Vai ter evento do live, eu sou o primeiro a pagar. Não vou faltar um sábado, eu estou dentro, eu estou junto. Honra a sua célula. Sua célula faz um evento, você não paga, não dá o dinheiro. A sua célula faz alguma coisa, você não vai. Você é o primeiro a fechar a cara. Começa a honrar. Essa cultura da honra tem a ver com o amor. Porque quando nós amamos, nós valorizamos as pessoas de dentro e de fora da igreja. A gente passa a honrar as pessoas e a honrar uns aos outros. A Bíblia fala para honrar uns aos outros. Há uma frase do William Douglas, que é um juiz federal brasileiro. Ele diz, no tabuleiro da vida, cada peça tem sua importância. Qualquer que seja a sua função, qualquer que seja a função que uma pessoa exerce, agradecer. Teve um dia que eu fui com o Júlio e com o Fortão, o Júlio vai lembrar disso, a gente estava numa cafeteria, numa padaria, aqui, eu esqueci o lugar, Piracicaba, esqueci o lugar. Aí eu cheguei para a moça e falei assim, a moça atendeu, eu falei, tudo bem, fulana, quero agradecer você, era de manhãzinha, pelo seu atendimento. Muito importante, você atendeu a gente com um sorriso, e ela ficou toda feliz, sem graça, assim, sabe, tipo, nossa. As pessoas precisam ser valorizadas naquilo que elas fazem. Isso é uma demonstração de amor. Vamos começar a valorizar as pessoas e valorizar uns aos outros aqui, gente. Valorizar de verdade. A começar a ter honra. Sabe o que é honra? Honra, um texto que eu li, é reconhecer a diferença do outro. Quando a gente começar a olhar um para o outro aqui, uma cultura da honra, a gente vai começar a reconhecer a diferença das pessoas aqui. Olhar e falar assim, Gustavo, obrigado, cara. Obrigado pela direção do louvor. Você é um cara que arrebenta. Eu vejo a sua diferença no live. Obrigado. Eu já tenho feito isso, né? Marcelo, que tem liderado a banda do live aí, que tem feito um ótimo trabalho. A todos os instrumentistas da banda, os que cantam. Agradecer a galera do multimídia, que está servindo sempre. Estão liderando a galera do som, a galera da iluminação. Agradecer o pessoal da recepção que está servindo. Sabe, agradecer a sua célula, a galera lá que está com você, a começar, não é ficar babando ovo para ninguém, não, é reconhecer, é valorizar os seus líderes, os seus pastores, a valorizar os nossos ministros. Falar, obrigado, Carol, parabéns. Galera da fotografia, parabéns. Galera da filmagem, parabéns. Isso vai fazer total diferença. Em último lugar, nessa noite, eu falei que a honra sempre abre portas, isso é fato. Quando você começa a valorizar as pessoas, Deus sempre vai abrir portas para você. Não é uma questão de puxar saquismo, é uma questão de abrir portas. Sabia disso? Eu quero até falar aqui algo. Um cara hoje, que é um cara famoso no Brasil, eu fui lá na conferência dele, é o pastor Lipão. Um dos caras mais hoje em ascensão no Brasil. E esse cara tem eu falo isso aqui porque, né, eu estou falando, é uma coisa que é fato.
Esse cara tem um carinho especial por mim. Tenho uma amizade profunda com ele. Ele vem pregar aqui, ó, vai vir voltar no ano que vem. E é um cara que tem uma amizade profunda. Por quê? Quando eu conheci ele, eu não sabia quem era ele, não sabia do tamanho do ministério dele, não tinha nem noção. Eu achava que era um ministério de jovens, assim, de 100 jovens. E quando eu convidei ele para pregar, ele foi, a gente honrou ele. O Live honrou ele. Ele chegou lá, ele foi muito honrado. A mulher dele estava fazendo aniversário, a gente descobriu, a gente fez uma festa, vocês lembram disso? A gente fez uma festa e ele, cara, ficou emocionado. E depois daquele dia lá, alguns anos atrás, ele falou: cara, eu senti uma identificação muito grande por vocês, vocês sabem amar. Ele falou isso, vocês sabem amar. E de lá pra cá, cara, isso foi uma coisa do coração nosso, de honrar, não um cara que era, ele nem era um cara que tinha explodido no Brasil. A honra abre portas, mas não quando você faz buscando para honrar um cara famoso, não, quando você honra por honrar. Hoje, graças a Deus, é legal você ter um Lipão pregando no evento de carnaval, que é o evento mais disputado. Ele vem todo ano, vai vir ano que vem. Eu só pedi lá, Lipão, eu tô junto. Porque a honra, quando é feita de coração, ela abre portas. Aprenda a honrar as pessoas que estão dentro da sua casa, as pessoas que trabalham com você, as pessoas da igreja. A honra as pessoas insignificantes, essas pessoas. Honra essas pessoas. Em último lugar, compartilhe o amor de Deus. Vou terminar com isso, compartilhe o amor de Deus. O amor de Deus, ele tem que ser compartilhado. João 3,16, que é o versículo mais conhecido da Bíblia, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra eternamente, mas tenha vida eterna. Deus enviou Jesus, ele deu o seu único filho. Esse único filho morreu na cruz, foi dilacerado na cruz, para que todo aquele que crê em Jesus tenha uma vida verdadeira e não vá para o inferno, e que vá para o céu e viva o céu aqui na terra. Mas o amor de Deus tem que ser compartilhado. O amor de Deus tem que ser compartilhado, ele não pode ser só, sabe, pensado. Tem gente pensando no amor de Deus, tem gente ouvindo o amor de Deus. Aí você está ouvindo um monte de mensagem lá na sua casa, muito bom, melhor do que ouvir outras coisas, mas você está ouvindo mensagem. Aí você está engordando assim, ó, você está explodindo de unção. Mas essa unção tem que ser liberada na vida das pessoas. O amor precisa ser compartilhado, cara. E se você trouxe um amigo hoje, se tem um amigo seu que está aqui hoje, e você trouxe ele, louvado seja Deus pela sua vida, porque você está compartilhando o amor de Deus. E se você não trouxe, porque precisa compartilhar. A gente precisa compartilhar. O amor de Deus precisa ser compartilhado. É isso que faz a diferença. Nós temos que ir até as pessoas falar do amor de Deus. E é uma frase, a frase não está aqui, mas eu vou ler ela aqui. Amar não é difícil para quem entende o quanto Deus o amou. Você sabe o quanto Deus te amou? Você recebeu o amor de Deus, Ele te salvou. Um dia você foi salvo por Jesus. Então, se você sabe o quanto Deus te ama, você tem que derramar esse amor sobre as pessoas. Eu quero fechar com uma história que nós vivenciamos lá em Joinville. No penúltimo dia do evento, a gente saiu, eu fiquei mais junto, a gente ficou lá com a gringa também, mas ela estava se hospedando em outro lugar. E a gente foi embora, eu, Lucas e a Tainá. A gente pegou um Uber, a gente chegou no hotel, era mais ou menos 1h da manhã por aí, se eu não me engano. E a gente estava indo subir pro hotel e tinha um cara que estava atendendo. De repente, do nada, a gente começou a conversar com o cara e um rapaz de 23 anos. A Tainá falou: nossa, você não é daqui. Eu nem tinha percebido, assim, né? Porque eu achei que era o sotaque de lá mesmo. Aí ele falou: não sei o que. Ela falou assim: você é da Bolívia? Daí ele zoou, né? Não sou índio, não sei o que e tal. Aí a gente começou a conversar com ele, brincando, né? Tal. Daí ele falou que ele era uruguaio. Aí entrou na questão do Uruguai, eu comecei a falar bem do Uruguai, assim, sabe? Comecei, lógico, eu falei assim, ele é só de Montevidéu. Eu falei, cara, eu nunca fui lá, mas parece ser uma cidade muito bonita, uma cidade muito legal, já vi fotos e tal. E eu falei, legal, eu comecei a conversar com ele. A gente começou a conversar com ele, ele começou ali zoar e falava muito palavrão, e zoava muito. E sabe aquele cara que fala palavrão que choca? Essas besteiras, e negócio de prostituta, e não sei o quê. E começou a falar, e a gente ali dando risada e levando na boa, né? Aí ele começou assim, daí a gente entrou num papo de política, cara, porque aí ele falou que Montevidéu, os caras de esquerda ferraram com o país, aí ele falou o Brasil. Aí eu falei, que incrível, né? Aí eu comecei a entrar no papo de política, eu falei,
como que a esquerda conseguiu se implantar na América Latina. A gente começou com esse papo. Aí até que ele falou assim, vocês são petistas, né, mano? Eu falei, eu não, você tá louco? Aí ele falou assim, vocês são da onda dura. Daí eu falei, a gente não é da onda dura. Aí ele, não, eu falei, não, a gente tá na conferência lá, mas a gente é amigo dos caras. Não gosto daquela igreja, aquela igreja lá, só tem cara não sei o quê, cara que não presta, mina prostituta. Como é uns papos assim, esses meninos de shortinho, vagabunda, não sei o quê, e cara que bebe, que fuma maconha, só tem vagabundo lá, essa igreja aí não presta, sou louco pra pichar o muro dela. Aí a gente começou a dar risada, tipo assim, a gente falou assim, né, a gente não combinou, mas foi um negócio de espiritual. Nós não vamos julgar ele, nós vamos amar esse cara. E a gente começou a rir, daí eu falei, não, cara, peraí, você conhece a onda dura, tal? Não. Eu falei, cara, você precisa conhecer, pra você falar isso, não é verdade isso. A gente tentou lá falar, cada um de nós falando uma coisa, e tal, até que esse cara falou, é verdade, eu preciso ir. Eu nunca fui, tem vontade de ir, eu tenho, mas segunda-feira é minha folga. Aí eu fui vendo que aquele cara, ele falou que não acreditava em Deus. Não acredito em Deus. Daí ele falou, não é que eu não acredito em Deus, eu sou preguiçoso para pensar. Eu sou preguiçoso para pensar em Deus, eu tenho preguiça, cara, eu tenho preguiça. O cara é muito louco, aquele cara era louco. Daí ele falou que ele matava gato, e ele serviu o exército, ele mostrou fotos com revólver, ele é cara louco, ele é doido aquele cara, doido de pedra. Dava medo, ele é meio psicopata, parecia, né? Aí eu falei, esse cara é louco, velho. Daí eu falei, mas esse cara é doido que Deus quer ele. Aí eu falei, cara, eu sei que pão da dura e tal. E ele começou a zoar, daí a Tainá falou que eu era pastor, daí ele pegou e zoou ainda. Falou que o pastor era ladrão, não sei o quê. Daí eu dei risada. Aí eu falei, cara, se soubesse o carro que eu tenho onde eu moro, você ia dar risada. Eu falei, você não ia falar isso. Aí eu fui explicando para ele, eu falei, os pastores, tem uns que roubam, mas é a minoria, é uma percentagem pequena que está na televisão. Eu falei, os pastores, a maioria, tem pastores aí que estão passando fome, eu conheço gente assim. Fui explicando para ele. E fui explicando, a gente foi explicando as coisas para ele e tal. Aí eu perguntei, eu falei, cara, você tem amigos? Ele falou, não. O que você faz quando chega em casa? Fico jogando videogame, um cara solitário. E papo vai, papo vem, daí ele falando de mulheres, aí a gente chegou à conclusão. Aí ele falou de uma mulher que ele tinha largado, que tinha largado dele. Moral da história, ele abriu o coração. A gente começou a cutucar, ele era casado. Fazia 1 ano que ele estava divorciado. Ele brigou com a mulher foi para Buenos Aires. E ela tá com outro cara, e ele tava com um monte de mulher, e ele ficava com um monte de mulher no hotel, e ele vivendo uma vida errada, e ele não sei o quê. Daí nós começamos, nisso a Tainá depois subiu, né, foi dormir, ficou eu e o Lucas, nós ficamos pregando para ele. O Lucas foi lá, falou de Jesus para ele, e aí eu comecei a falar também. A gente começou a pregar para ele. E a gente começou a falar para ele assim, dar uma dura nele, assim, sabe? Falar, cara, não é isso que Deus tem para sua vida, cara, Deus tem algo maior. Aí eu comecei a falar do propósito do casamento. Eu falei, cara, o propósito de Deus é restaurar o seu casamento. Mesmo que ela tá com outro cara, você gosta dela ainda? Eu gosto, mas não sei o que, ela tá com outro cara, não sei o que, na cama. Eu falei, não, Deus pode trazer ela de volta, e não sei o que. Comecei a ministrar. Ele chorou. Eu falei, posso orar por você aqui, cara, no hotel? Ele falou, pode. A gente orou por ele, ele chorou. Aí ele falou assim, não foi, Lucas? Faz muito tempo, ele fala enrolado, que pessoas não falam assim comigo. Que ninguém fala desse jeito comigo. E a gente falou com ele, oramos por ele. Peguei o Facebook dele, porque ele não tem WhatsApp. Aí no outro dia, ele parecia estar leve, né? Ele estava feliz, cara, leve. Parecia que tinha saído um peso dele. A gente foi embora, não deu tempo de ver ele, por causa do horário de trabalho. Aí eu tô conversando com ele no Facebook, né? O Lucas também. Cara, ele tá muito assim, com o coração aberto. Aí eu já fiz amizade lá, tenho amizade com o pessoal da Onda Dura. Tem um líder que vai visitar ele. E, cara, isso aí em qualquer lugar. As pessoas precisam receber o amor de Deus. Elas precisam receber o amor de Deus. A gente precisa compartilhar onde quer. E foi a coisa melhor que aconteceu na conferência, não foi? Foi da hora a conferência, mas o que marcou a gente foi o Thomas. Tanto que quando o Theo Hayashi pregava, a gente chorava por causa do Thomas. A gente falou, cara, o Thomas, eu orava, o Lucas, o Thomas. Aquilo que marcou a gente. E eu creio numa coisa, gente, olha aqui. Que Deus levou a gente para Joinville, para falar lá com a gente, mas para ir falar de Jesus para o Thomas. Porque o Thomas é precioso para Deus. A gente quer trazer o Thomas aqui no live, né? O Thomas é solteiro, você pegar suas férias, você vai vir para cá. Nós vai trazer o Thomas, o bicho é doido de pedra. Ele louco, uruguaio, Jesus, vai falar de Jesus para todo mundo. Compartilhe o amor de Deus. Quero que você feche seus olhos. E a gente vai terminar de forma diferente. Como que a gente vai terminar de forma diferente? A
A gente vai fazer o ofertório. Pode vir, pode subir. Enquanto o Gustavo vai com o violão ministrando uma canção, a gente vai terminar com o ofertório, porque uma prova de amor